Shalom, shalom, queridos, muito bom dia, muita paz, muita luz nos seus caminhos. Aqui é o pastor Emerson Schimberg e eu quero compartilhar uma revelação, eu quero trazer uma clareza sobre algumas coisas aqui na palavra de Deus. Lá no Salmo de número 91, mais especificamente no versículo 5, Davi ele traz uma revelação em forma de oração. Ele diz assim: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Davi fazia parte da cultura judaica. E os judeus, eles tinham muito essa questão de numerologia. Eles tinham um entendimento claro sobre números. E se nós formos estudar a própria palavra de Deus, nós vamos entender que Deus ele trabalha com números. Os números, eles são proféticos, eles deixam mensagens. Se nós vermos, por exemplo, no ato da criação, o número 6, que é considerado o número de homem, ele é considerado o número de homem porque o homem foi criado no 6º dia. Então lá em Gênesis está falando do número 6. E se você ir para Apocalipse, em Apocalipse vai dizer que o número da besta é 666, ou seja, 3 números 6. E o apóstolo João fala que é número de homem. Calcule quem tem a sabedoria, porque é número de homem. Então a Bíblia trabalha com números e dentro dos números ela deixa códigos, mensagens codificadas. E aqui no Salmo de número 91, Davi está trazendo um entendimento sobre 3 ataques espirituais. E eu quero ensinar você a se defender desses 3 ataques. Ele fala de um ataque que é dado às 6 horas da manhã. É um ciclo que se abre, é um portal que se abre às 6 da manhã. É onde o dia inicia. E aqui ele está falando da seta que voa de dia, às 6 horas da manhã. Depois ele fala sobre o terror noturno, o espanto noturno, a peste que se propaga nas trevas. Ele está falando das 6 horas da tarde. E ele encerra dizendo, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Então Davi está falando de 3 ciclos, às 6 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. Davi tinha esse entendimento sobre portais que se abriam e que se fechavam. Às 6 horas da tarde é exatamente a viração do dia. Quando Deus descia para falar com Adão e Eva no jardim do Éden, ele vinha na viração do dia. Ou seja, exatamente às 6 horas da tarde. Então, dentro de cada um desses horários, é como se um portal espiritual se abrisse e o inimigo ele vem atacar com armas específicas a vida das pessoas. Então, às 6 da manhã, ele ataca de uma forma, ele ataca com setas. Ao meio-dia, ele vem com a morte, a mortandade, no maior calor do dia, no pico do dia, ou seja, meio-dia, quando o sol está lá em cima, é onde ele vem atacando com a mortandade. Ele vem trazendo morte física e também morte espiritual. E depois ele fala das 6 horas da tarde, que é o espanto noturno, é o terror noturno. Geralmente pessoas que sofrem, Davi está falando do espanto noturno aqui, é um espírito que ataca. Jesus batalhou contra esse espírito. Quando vem um jovem e ele desce do monte e o pai do jovem diz, olha, os seus discípulos não puderam expulsar o espírito do meu filho. E ora ele joga no fogo, ora ele joga na água, mas ele é um espírito atormentado pelo espírito da lua. Se nós formos pegar ali nos originais e entender o contexto daquela história, o pai daquele menino estava querendo dizer que ele era atormentado pelo terror noturno, ou seja, às 6 horas da tarde exatamente, esse espírito atacava esse menino e fazia com que ele se jogasse no fogo, se jogasse na água, e ele era atormentado durante a noite, era um espírito noturno. É disso que Davi está falando, e Jesus diz para os discípulos, repreende a incredulidade deles, eles falam, tem casta que é só jejum e oração, e Jesus manda embora aquele espírito. Então, são 3 horários específicos que nós precisamos nos resguardar e nós precisamos orar. Eu conheço pessoas que oram exatamente
nesse horário, 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde, se precavendo contra esses ataques que o inimigo prepara contra as nossas vidas. Então é necessário, se pelo menos você não conseguir tirar um período de oração no horário de almoço, mas são horários fáceis de você conseguir, porque é o horário que você acorda de manhã, é o horário que você senta para almoçar e é o horário que você já chega em casa do serviço. Então são 3 horários específicos que você pode ali tirar um período de oração, pedindo para o Senhor te guardar desses ataques, pedindo para que você seja blindado, para que a sua casa seja resguardada. Pode ver que em seguida Davi ele lança uma profecia. Depois de ele falar desses 3 ataques, ele fala no versículo 7: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não sejas atingido. Somente com os teus olhos você vai ver o castigo dos ímpios. E aí ele fala: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a minha morada. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. Primeiro ele traz uma revelação desses ataques, e depois ele lança uma profecia. Davi está fazendo uma oração. Então, se você puder, sempre nesses 3 portais, aí parar um momento e declarar o próprio Salmo 91, declarar sobre a tua casa. Declarar é diferente de ler, querido. É você pegar a palavra, é você pegar a sua Bíblia, andar dentro do seu lar, da sua casa, colocando as mãos na parede, colocando as mãos sobre a sua família, sobre sua esposa, sobre seus filhos, e declarando este salmo, declarando ele na tua casa, profetizando, trazendo as realidades espirituais para dentro da tua casa, e você vai ver como a sua vida vai mudar, como a sua vida espiritual vai mudar. O principal ataque é a seta que voa de dia, às 6 da manhã, porque é o momento que você acorda. Preste atenção, tem vezes que você acorda de manhã e o seu humor muda de repente. Tem pessoas que de manhã é o momento mais importante do dia dela, porque tudo vai depender da forma que você vai levantar da sua cama, a forma que você vai agir. Então muita gente acorda de manhã e já é acertado com uma seta. A seta já vem direto nele. E o dia dele acabou. Ele já fica nervoso, já fica irado, o dia já não dá certo. Muita gente fala, hoje eu acordei com o pé esquerdo. Não é assim que muita gente fala, mas não é. É por causa dessa afronta do inimigo, dessa seta. E ele ataca exatamente nesses horários. Então comece a se revestir nesses horários. Comece a se blindar nesses horários. Comece a se resguardar nesses horários. Para que você vai ver o quanto a sua vida vai mudar se você fazer isso. Pai, eu quero orar por essa pessoa que ouve esse áudio. Obrigado por essa revelação, por essa clareza. Que a gente consiga, meu Deus, pôr em prática os princípios da Tua palavra e sermos resguardados desses ataques dos inimigos, Senhor. Nos guarda, nos blinda, coloca a armadura sobre nós para que nós sejamos guardados. Confunda os nossos inimigos, torna-nos invisível aos olhos dos inimigos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Compartilha essa palavra, se inscreve no meu canal lá no YouTube, Pastor Emerson Schimberg, nos ajuda aí a compartilhar e a propagar a palavra do reino de Deus. Deus te abençoe.